Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram e hoje com uma convidada super mega especial, que é a Tati Costa. Ela que é educadora acadêmica organizacional, trabalha com desenvolvimento de pessoas e também trabalha com a questão cultural focada no ESG, que ela vai falar o que é isso. Seja muito bem-vinda, Tati, ao programa As Pessoas Inspiram. Oi, Eliane, obrigada pela oportunidade. Estava aqui antes refletindo, né, naquele momento de pausa. Como é bom a gente ter essas oportunidades quando a gente é entrevistada, acessar o nosso diálogo interno, né, e entender um pouquinho que momento a gente está na nossa vida. Às vezes a gente vive tanto na correria que não para refletir um pouquinho de que forma que momento a gente está, né? Então, É verdade, que essa legal. oportunidade. Muito bem, nós que agradecemos e aqui fica o convite para você que está nos assistindo, né? Não sai daí, porque tem muito papo bom hoje, tá? E a Tati, tá? Eu queria que ela se apresentasse um pouquinho mais detalhe da trajetória profissional para a gente conhecer um pouco mais do trabalho dela. Então, Eliane, sabe que quando a gente olha para trás, a gente vê assim, nossa, quantas escolhas e quantas oportunidades, né, de aprendizado através daquilo que a gente entende naquele momento que foi importante, que reverbera, né, na nossa vida, no dia a dia. A Tati, ela começou a trabalhar muito cedo. Ela começou a trabalhar aos 16 anos no negócio de família e aos 18 se aventurou. Foi para um negócio, para a área comercial, porque dentro das minhas referências, eu segui o fluxo do meu pai, né? Da carreira do meu pai, que era executivo de comercial. Olha E só. ali eu comecei a ouvir mais o ambiente, a entender as necessidades do que se vendia, das relações como aconteciam. E a primeira vez que eu fui entender que eu organizei um treinamento, um encontro de desenvolvimento, foi aos 21 anos. Depois que eu li um livro chamado Para Ti Entre os Dois Polos, se eu não me engano, é o nome desse livro, do Amir Klink. Olha só que legal. E aí eu fiz um encontro de desenvolvimento com a área comercial, e ali eu entendi que talvez seria um caminho, né? Não a área comercial, mas sim lidar com pessoas, trabalhar o desenvolvimento das pessoas. E aí, a partir dali, eu pude ter a oportunidade de trabalhar em algumas empresas, empresas de grande porte, de pequeno porte, empresas multinacionais e nacionais, empresas que passaram por fusões e aquisições, empresas que trabalhavam, por vezes, num produto que salvava vidas ou realizava sonho das pessoas. E aí, dentro dessa trajetória, durante 18 anos, eu protagonizei, dentro dessa carreira, algumas entregas, que hoje, como empreendedora, eu tive a oportunidade de retornar para essas empresas como consultora. Era Olha, contratar desde a primeira empresa dos meus 21 anos, né? A primeira empresa que, claro, não a empresa dos meus pais, mas a primeira empresa que eu fui para trabalhar na área de treinamento e desenvolvimento, educação, qualidade, até a última empresa no qual eu fiquei 7 anos. E aí uma das coisas que a gente às vezes pergunta, né? Será que a gente faz a diferença no ambiente em que a gente vive? É justamente ter tido esse convite e, ao mesmo tempo, quando acessou a cultura daquela empresa, poder ver e perceber, né, alguns projetos que você fez lá atrás e que ainda perpetuam naquela cultura da organização. Ainda se faz presente com outros autores, com outras, com algumas melhorias, mas que prevalecem, né, dentro da cultura da organização. Acho que é isso. Muito bem. E tu comentaste num processo muito interessante, Tati, que é as conexões que a gente tem, né? Todos os relacionamentos que a gente vai passando na nossa jornada profissional, assim, né? Vai conhecendo. Hoje a gente tem aí um pool de conexões, quem já trabalhou bastante, né? Que tem mais de 20 anos, assim, como eu e tu, enfim, né? A gente já conhece muita gente, né? E isso é Verdade. muito legal, né? E eu queria que tu contasse para nós, Tati, assim, ó, dentro dessa parte que tu desenvolve, desenvolvimento humano, a gente às vezes precisa desenvolver algumas skills, né? E quais Uhum. foram as tuas principais skills, assim, que tu viu que, poxa, essa aqui me ajudou na minha trajetória profissional? Então, contar um pouquinho sobre esse teu trabalho e essa conexão da tua experiência de troca, de transição de carreira. Bom,
algumas habilidades que tornam e reforçam que eu sou hoje, não necessariamente por aquilo que eu reconheço em mim, mas pelo aquilo que as pessoas normalmente falam de mim, né? Tem algumas habilidades que a autoliderança, né? É uma habilidade, não necessariamente você ser líder de cargo, mas você, através da sua autoliderança, mobilizar pessoas. Então, acho que isso é uma habilidade que eu tenho e que me faz protagonizar entregas, né? Que me faz ter autoconsciência do meu papel, né? Primeiro, com relação a mim e depois com relação ao outro. Uma habilidade que eu reconheço e que eu entendo também que é uma necessidade cada vez mais forte é a inteligência social. É essa habilidade de se relacionar, essa habilidade de você ter o cuidado ao se comunicar, não só falar, mas o quanto aquilo que você está transmitindo está acessando o outro e de que forma, qual é a tua intenção quando tu traz essa informação ao chegar no outro, né? O quanto o outro acessa e compreende dentro da sua bolha, né, de conhecimento e de emoções, que também vão agindo e reagindo. E ao mesmo tempo, dentro da inteligência social, a gente está aberto para o novo, né? Uma vez que você se relaciona com outra pessoa, você está acessando um novo mundo. Por mais que às vezes a gente se assemelhe em alguma característica, se assemelha por algumas escolhas, cada indivíduo tem a sua história, tem o seu conjunto de valores, o seu conjunto de crenças, e que à medida que você vai passando por ciclos, por fases, essas características elas vão sendo reforçadas, ressignificadas ou mudadas. E a terceira, que é algo que assim me desafia muito, é a inteligência emocional, né? Você tem a consciência social através da sua comunicação, mas é importante também reconhecer suas emoções. A gente vem dentro de um recorte geracional que nós não fomos, pelo menos assim, a geração milênios para trás, não foi educada emocionalmente. As novas gerações já estão, porque normalmente os pais perguntam como você está, né? Você quer isso ou você quer aquilo? Então, as novas gerações elas veem isso de forma mais madura. Mas a inteligência emocional é uma habilidade que ela está muito presente hoje nos campos organizacionais como uma habilidade a ser desenvolvida, reconhecida, né? Porque através das nossas emoções a gente procura ter o nosso equilíbrio e o reconhecimento de práticas de bem-estar. A gente vive muito tempo, às vezes, dentro de ambientes em que a gente não fica num ambiente que a gente não se sinta pertencido, reconhecido, né? O ser ele fica onde ele se sente acolhido. Mas, por vezes, esse acolhimento ele vem dentro de uma carga de muito trabalho, de muitas exigências, né? E a inteligência emocional ela vem para te calibrar, né? Entender o momento e o momento do outro. Com certeza, para ajudar, né, nesse desenvolvimento integral do ser humano, né? E Tati, tu estás assim com essa função, né, de ir nas empresas, de estarmos conectados ao mundo corporativo, né? Para trazer isso, para transformar essa cultura dentro da organização, como é que tu vê assim, quais são os principais desafios da área de gestão ou da área de RH? Como é que tu enxerga isso dentro de um processo de transformação na organização? A cultura organizacional é uma soma de habilidades que mais refletem, mais são exercidas no dia a dia pelas pessoas que fazem parte dela, né? E aí, toda empresa, assim como nós somos convidados de forma voluntária ou involuntária a passar por transformações, a organização também, ela não deixa de passar por ciclos, por momentos, por transições. E aí, o papel do RH nessa posição é estar alinhado junto à estratégia da organização, é ser um dos pilares a ser olhado, né, a ser revisitado, a ser consultado. E eu vejo assim que um dos desafios da área de RH é fazer com que as lideranças não vejam gestão de pessoas como uma área, como um processo, mas como uma habilidade coletiva, né? Uma vez que você escolhe ser líder, você é promovido, ou que você é reconhecido, enfim, ou admitido como um cargo de liderança, automaticamente você tem que ter não só uma visão de tarefa, de uma gestão de processo, de entregar o resultado e a qualidade desse resultado,
mas ter um olhar apreciativo para as pessoas que vão se mobilizar para que isso aconteça, né? Então, acho que isso é um desafio para a área de RH, de se posicionar como estratégia da organização, de se fazer ser percebido e, ao mesmo tempo, sensibilizar as lideranças que eles têm um ato de responsabilidade com o outro, né? E aí, Eliane, uma das coisas que eu mais fico feliz nos últimos anos, principalmente de 2018 para cá, é que as empresas, com a inovação, com a tecnologia, com toda a entrada, né, do mundo bunny, é a necessidade de olhar para o autoconhecimento, né? Então, a empresa não só investir e trazer como fórum temas técnicos, temas de processo, os hard skills, mas também dar importância para os soft skills. A compreensão do líder se conhecer com mais profundidade, de o líder poder mobilizar, através do seu autoconhecimento, práticas de gestão que mobilizem e fortaleçam uma cultura de bem-estar, uma cultura de uma relação ganha-ganha, né? Com deixar um pouquinho de comando e controle e vir para uma linha mais inspiracional. É verdade. E tu sabe que tu me lembrou agora, eu estava assistindo um vídeo na internet do Simon Sinek, que ele falava justamente sobre um funcionário que ele tinha encontrado lá em um hotel de Las Vegas, né? Ele trabalhava em 2 hotéis. E aí ele conversou com esse rapaz em um hotel, né? E ele perguntou como é que você se sentia naquele espaço, né? Como é que ele se sentia? E ele disse: nossa, eu amo o meu trabalho, né? Só que depois ele comentou assim: eu também trabalho num outro hotel que lá eu não consigo ser eu mesmo, né? Então, o toque aqui, a chave, a virada de chave é que, às vezes, a liderança tem um papel também de influência na pessoa se sentir bem ou não, né? Dentro da organização. Então, o papel do líder, né? Desse desenvolvimento que deve ser feito, né? Todo esse olhar da empresa para uma cultura que realmente seja de confiança, seja de respeito, né? Vai fazer total diferença aí no mundo corporativo, né? E, Tati, olha só, quais são as principais práticas, assim, que tu já viu, que tu aplica, né, para construir isso, né, e para sensibilizar as pessoas, os líderes dentro das organizações? Bom, existem, assim, grandes oportunidades com relação à prática e, por vezes, né, Eliane, a gente acha que mobilizar pessoas requer grandes investimentos. E não necessariamente é isso, né? Você pode equilibrar, equalizar, né, iniciativas, por vezes algo que invista um pouco mais, por vezes não, né? Mas em também entender a estrutura da organização no qual você quer impactar. Então, todo o processo de desenvolvimento ele vem dentro de uma linha de educação por repetição. Uma cultura, ela não é, o comportamento humano não é um liga e desliga, né? Ou ler o manual e sair fazendo. Porque você tem uma variedade de influências no comportamento humano que, por vezes, vem de raízes que não foram acessadas, né? Às vezes eu digo assim, eu me conheço dentro de um conjunto de oportunidades que eu tive de me acessar de formas diferentes, mas eu não vivi todos os momentos e todas as situações da vida para saber com certeza 100% se eu me conheço, né? E eu vejo assim como prática, vou pegar um exemplo assim de uma amiga minha, o tempo que eu morei fora, eu tive a oportunidade de conhecer a Google, lá em 2008, 2009. Pensa que a gente não falava de cenários disruptivos, a gente não falava de salas de bem-estar, né? A gente não tinha essa linguagem, né? Nas organizações do Brasil. E eu me recordo que ela me perguntou assim, Tati, tu não quer conhecer a Google, passar um dia, né, na nossa cultura, entender um pouquinho daquilo que a gente conversava muito nos cafés, e a gente fazia aniversário no mesmo dia, então a gente meio que se tornou uma família naquele período em que a gente morou lá. E aí ela era gestora de toda uma equipe do leste europeu, e ela estava tendo uma dificuldade bem grande com relação a lidar de forma coletiva com o time, fazer com que o time se visse engajados a um único propósito, uma vez que cada colaborador do seu time representava um país diferente. E aí era uma gestão bastante complexa, porque você tinha dentro daquele conjunto de colaboradores um cara da Polônia, um cara da Eslováquia, uma pessoa da Turquia, Turquinistão, nem sabia que era país, né? Fui saber a partir daquilo que ela trouxe. E aí, ao acessar a sua vulnerabilidade, que é algo ainda novo hoje dos ambientes de lideranças, o líder poder dizer, não sei.
até aqui eu tenho resposta, a partir daqui eu preciso de ajuda, né? Era características que até então eram tidas muito como uma fraqueza, né? E hoje já está se criando um ambiente em que os líderes também sejam acolhidos. E a prática simples que o líder dela fez foi ele adquiriu um livro e ambos leram. E eles fizeram um processo de mentoria. A cada 15 dias, eles escolhiam um capítulo daquele livro, eles discutiam a interpretação de cada um e juntos co-criavam uma ação de desenvolvimento para que ela pudesse fortalecer o engajamento no time dela. E aí, uma das coisas que ela fez, Eliane, foi acessar as margens da cultura de cada colaborador. Então, dentro do projeto que ela participou, e aí se torna um tanto complexo, ela buscou uma fase, né, do nosso calendário em que ela pôde viajar para alguns lugares e se tornar, fazer práticas culturais, assistir filme daquele lugar, saber o time de futebol, o esporte daquele lugar, a comida típica, a religião, né? Uma das coisas que dava bastante conflito lá era a religiosidade. Acessar as margens da cultura para poder falar o diálogo, entender e compreender as crenças de cada colaborador. Mas a prática mais simples foi a leitura de um livro. E uma leitura de um livro entre líder e liderado, entre empoderamento das lideranças, em que não se trazia só o comando, e sim a cocriação de um cenário de desenvolvimento. Mas, Tati, olha só, pensando aqui na tua bio, né? Eu sei que tu trabalha com a teoria U, e eu queria que tu comentasse para o pessoal que o que é a teoria U, né? O que isso te ajuda no teu trabalho, né? E depois tem uma parte ali de grafologia, isso mesmo, e me diz como é que funciona esse negócio. Então, assim, vamos por partes, né? A gente, quando escolhe muitas vezes liderar, trabalhar com pessoas, a gente muitas vezes cria a nossa caixinha de ferramentas, de metodologias, de recursos, enfim. E a teoria U, por exemplo, é uma metodologia, apesar de ser teoria U, né? Ela é uma metodologia desenvolvida pelo Otto Scharmer, em parceria com outros grandes autores, como, por exemplo, Peter Sager. Mas o Otto Scharmer, durante 20 anos, ele fez uma pesquisa diretamente com organizações, usando a metodologia de pesquisação, trazendo um problema, né? Um problema com relação ao perfil do líder, dentro das problemáticas, dentro das situações do atual contexto das organizações, o que seria um novo líder, não olhando para o passado, mas co-criando, né, em cenários presentes. E a teoria U ela é uma metodologia de transformação social. E ela pode ser empregada em várias frentes. Ela pode ser empregada numa mentoria de carreira, por exemplo, ela pode ser empregada no desenvolvimento de equipe, no desenvolvimento pessoal, ela pode ser utilizada numa construção de um projeto ou numa revisão da estratégia da organização. Ela é uma metodologia que ela pode ser ressignificada de acordo com o propósito que você quer utilizar. Porém, cabe aqui dentro do nosso entendimento, que é uma metodologia que ela faz uma provocação e uma sensibilização sobre 2 pontos cegos que nós temos hoje no atual contexto dos negócios e da vida como um todo, vamos pensar assim, né? Primeiro ponto cego é sobre a nossa falta de habilidade com relação a nós mesmos, né? De olharmos para nós com mais profundidade, de nos conhecermos, reconhecermos a forma como a gente se comunica, como a gente se relaciona, e quais foram as raízes que fizeram com que a gente que nos torne, né, quem nós somos hoje. E um outro ponto cego que a teoria U aborda é a desconexão que hoje nós temos com relação ao ambiente no qual a gente vive, a desconexão ambiental, a desconexão social e espiritual. Então, a teoria U, ela te provoca uma reflexão de transformação que sai da sua cabeça para o seu coração. Sai um pouco do racional e vai mais para o emocional. E aí você faz uma transição do ego, né? Ou seja, o quanto você reconhece as suas necessidades, o quanto você compreende o seu propósito de vida, o quanto você tem a sua autoconsciência sobre o como você reage, né, ao meio, e ao mesmo tempo
o quanto você absorve e conhece o eco, que é o ambiente no qual você se relaciona e gera impacto. E aí, não dentro de uma estrutura de você e os outros, mas você sendo parte dos outros, você estando inserido no contexto das principais dores da sociedade e também as principais virtudes dessa sociedade, né? Então, a teoria U, ela te convida a refletir, né? A trabalhar com o presenciamento, com o presente. A gente está sempre tão mobilizado para o futuro, ou sempre pensando no que foi feito, e esquece de viver o atual momento. E o que o atual momento está te pedindo? E dentro disso, aí sim, a gente cria um protótipo, gera uma experiência para depois se lançar para o futuro. Isso é uma das teorias a teoria que eu utilizo hoje dentro dos desenvolvimentos de equipe e de liderança e por aí vai. E a grafologia, Eliane, ela veio de uma forma muito curiosa, né? Eu uso ferramentas de assessment para trabalhar o perfil comportamental. Hoje eu uso muito o PDA como uma das ferramentas, baseado no DISC também, né? E a grafologia foi um estudo feito pelos monges franciscanos lá anos atrás, né? E é o estudo do comportamento através da letra. A nossa letra, ela revela traços comportamentais. Ela traz a questão de como você se posiciona no meio da sociedade, o teu equilíbrio entre o espiritual e o prático, as suas relações familiares, as tuas conexões com o papel da mãe, com o papel do pai. Eu não tenho um estudo tão aprofundado da grafologia, mas quem tem esse estudo com bastante profundidade consegue até ver se a pessoa está doente e qual é a doença. Se ela tem um problema de coluna, por aí vai. Então, a grafologia, dentro daquilo que eu conheço, eu a pratico primeiro para entender, porque uma coisa é o texto que você analisa, e você analisa diretamente o que está escrito, você analisa os traços grafológicos da letra. E você tem a assinatura, e aí a assinatura revela a intimidade da pessoa, que não necessariamente ela transfere para o meio. Então, por vezes, vou pegar um exemplo de um gestor que eu fiz um trabalho um tempo atrás. A grafologia do texto dele mostrava uma pessoa rígida, uma pessoa tensa, uma pessoa bastante exigente, uma pessoa metódica, né? E sim, ele trabalhava numa empresa, ele era gerente de projetos, ele trabalhava numa empresa bastante formal, uma empresa que se tinha toda uma identidade visual de terno, sapato, né? Toda uma configuração que empregava naquela tensão, né, do perfil dele. Quando eu olho para a assinatura, é o oposto, né? Traz uma questão de leveza, traz uma inteligência. Aí trabalha também as inteligências, né? Uma inteligência para o esporte. Ele acessava dentro das relações, ele acessava muito mais o ego de pai, ou seja, aquele perfil mais diretivo, né, de ensinar, né, e a assinatura mostrava dentro um ego mais de adulto, ou seja, uma menos tenso. E aí, dentro desses estudos, a gente foi perceber que, na verdade, ele veio dentro do modelo das primeiras lideranças que influenciaram ele dizendo o que é certo. E ele tomou aquilo como uma verdade, mas aquela verdade não comunicava a sua intimidade. A sua essência, né? A sua essência. Então, ele fez uma transição de carreira. Olha só. O sonho dele era ser surfista, né? Ter uma barraquinha no beiro da praia. Então, ele fez uma transição de carreira e continuou como gerente de projetos, mas dentro de uma empresa cuja cultura tinha mais a ver com ele. Então, ele se mudou de cidade, ele foi morar em Florianópolis. Hoje, ele faz o surf dele das 6 da manhã, volta, bota o sapatênis, a camiseta dele, vai para o escritório de projetos ou vive no online também, porque hoje a gente tem um modelo híbrido, né? Sim. Que legal. Tati, nós só estamos aqui na finaleira do programa quase, mas eu preciso te perguntar como é que é essa tua conexão com o ESG. Conta um pouquinho para nós essa criação dessa cultura, desse novo modelo aí que existe. Então, hoje. A gente está vindo uma nova onda, né? Eu percebo, assim, Eliane, que as empresas elas estão acordando para uma necessidade de responsabilidade, não só com o seu negócio, mas com o ambiente no qual ela faz parte, né?
A gente se torna responsável por aquilo que a gente cativa, né? Tem, né, se dizer. E aí, bom, o ESG eu comecei a acessar conhecimentos sobre eles na época do mestrado, na época que eu estava na academia. E ali eu comecei a entender sobre a questão das empresas, as novas culturas, entender os novos negócios. A gente sai do capitalismo e de ONGs, né, modelos de negócios ou totalmente filantrópicos ou totalmente capitalistas, e começa a vir um terceiro setor aí do empreendedorismo social. E a partir dessas conexões, eu comecei a acessar artigos acadêmicos, pesquisas sobre o ESG, né? Que é esse movimento em que as empresas se colocam dentro de uma estratégia que os seus direcionadores estão suportando ou fazendo escolhas que impactam de forma sustentável no meio ambiente, no social e na governança, né? É olhar para o todo, né? Não olhar só para o lucro, ou só para o processo, ou só para as pessoas, ou só para o meio ambiente, mas olhar de forma coletiva aquilo que você mais impacta como negócio, né? E aí, quando a gente pensa na questão do S, o social, ele é um convite para tanto olhar para o seu cliente interno, quanto para o seu cliente externo e quanto uma sociedade como toda, onde onde a empresa está situada, né? O ambiente que a empresa está fisicamente situada, ou dentro daquilo que você promove como produto, de que forma você pode acessar campos de vulnerabilidade social no Brasil, no mundo, ou enfim, qualquer lugar. Então, o ESG ele está vindo cada vez mais como não um ponto de escolha, né? A gente teve aquela onda da inovação, ou você olha para a inovação, ou você está fadado a não mais existir como negócio. A gente passou por essa onda. Eu percebo que hoje, cada vez mais, a onda da ESG está vindo como um convite a reposicionamento de negócio, a mudança de rota. Até porque a gente vive dentro de um mundo, né, que se a gente não olhar para a sustentabilidade como algo como uma regra e não uma escolha, né? A gente não sabe o futuro. Se a gente vai ter sociedade, se a gente vai ter pessoas. Né? É verdade. É uma coisa muito louca, né? Mas é um assunto super pertinente, né? Eu gostaria que tu desse essa finaleira aqui falando sobre isso, né? Porque é uma pauta que eu também pactuo aqui com muito amor, que é o futuro, né? Não tem, é o presente, na verdade, né? Mas, Tati, deixa as tuas redes sociais, deixa uma mensagem, uma indicação aqui de algum livro, alguma coisa que para o público que está nos assistindo, né? E também já abre uma janela aí para novos contatos, né? Futuros, para saber um pouco mais da Tati, para saber um pouco mais aí das atividades que ela faz. Bacana. Bom, como mensagem, ontem eu estava participando da premiação de uma amiga minha, que ela foi condecorada como uma referência na cidade onde eu moro, uma primeira mulher a assumir um protagonismo dentro de um órgão social. E uma das coisas que eu tenho como uma frase que eu compartilhei com ela é que tem uma frase de Santo Agostinho que diz: palavras comovem, mas gestos arrastam. Então, que a gente tenha o nosso cuidado, né? A nossa coerência de que a gente busca a nossa autenticidade naquilo que a gente faz, e o líder é importante ele buscar, né? Dentro de tantos modelos que se tem, o quanto ele consegue fazer com que aquilo que ele fala, de fato, é reconhecido através das suas atitudes. Então, esse é o meu convite. Para cada um, né, que tem a oportunidade de olhar para si, olhar para dentro, né, saber se as suas palavras elas são compactuadas com as suas atitudes, porque é isso que pega, né? Não somente aquilo que você verbaliza, mas como você age no dia a dia. E aí, quem quiser saber um pouquinho mais da Tati, quer acompanhar a Tati nas redes sociais, eu tenho uma conta no Instagram, Tati Costa Consultoria. Lá eu coloco alguns conteúdos, coloco também algumas conexões de clientes que eu trabalho. O LinkedIn, Tati Costa também. E é isso, né? São as duas redes que eu mais me comunico. E por ali a gente vai fazendo trocas que geram propósitos que transformam a nossa vida e a vida das pessoas. Muito bem. Muito obrigada, Tati, aí pela
pela parceria, pelo apoio aqui ao programa As Pessoas Inspiram, trazendo muito conteúdo, né? E com certeza aí é uma baita profissional, uma trajetória lindíssima, né? E com sucesso aí garantido por muitos e muitos anos, se Deus quiser, né? E eu agradeço as pessoas que estão aqui também, que ficaram com a gente, né? Ouvindo um pouquinho da Tati, ouvindo desse papo tão interessante, né? E tão pertinente nos dias de hoje no mundo corporativo. Agradeço de coração e até a semana que vem com mais um programa As Pessoas Inspiram. Bye, bye.